volume da pirâmide corresponde a 1/3 do volume de um prisma de mesma altura e base. Uma pirâmide pode possuir várias bases, entre elas quadrangular, triangular, hexagonal. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre a pirâmide de Miquerinos, que é a terceira e menor das pirâmides mais famosas do mundo, que são as de Gizé. Cada lado da base desse monumento mede 108 metros e 66 centímetros. A área ocupada é de 11.807 metros, enquanto sua altura originalmente era de 66 metros e 44 centímetros, mas hoje foi reduzida para 62 metros e 18 centímetros. Sabendo que a área que a altura é 62 metros e 18 centímetros, e cada lado da base desse monumento mede 108 metros e 66 centímetros, qual seria seu volume? Como sabemos por matérias dadas em sala de aula, a fórmula para calcular o volume de uma pirâmide é: volume é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. Precisamos saber primeiro qual a medida da área da base. Então, como é uma base quadrangular, faremos lado vezes lado. Fazendo isso, sabemos que a área da base é igual a aproximadamente 11.881 metros quadrados. E agora é só substituir na fórmula de volume. A área da base é 11.881 e a altura é 62,18. O valor do volume da pirâmide de Miquerinos será de aproximadamente 246.253,52 metros cúbicos. A mesma fórmula usada no exercício anterior é válida para calcular o volume de um cone. O cone é um dos sólidos geométricos mais presentes no cotidiano, compõe diversas embalagens, produtos e até reservatórios que apresentam a forma de um cone circular reto. Como a base do cone é uma circunferência de raio R, a área da base é dada. Área da base igual a π vezes raio ao quadrado. E agora faremos um exercício para treinar e descobrir o volume de um cone. Uma casquinha de sorvete possui formato de um cone reto com altura de 10 cm e raio da base medido 5 cm. Determine o volume da casquinha. Para descobrir o volume da casquinha, usaremos a fórmula volume igual a área da base vezes a altura dividido por 3. Já temos o valor da altura, mas precisamos descobrir o valor da área da base, que no caso é uma circunferência. Como vimos, para achar o valor da área da circunferência, é necessário fazer área da base, que no caso é a circunferência, igual a π vezes raio ao quadrado. Substituiremos os valores e a fórmula vai ficar da seguinte maneira: área da base igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado. Multiplicaremos o valor 3,14 por 25, o que vai resultar em 78,5 cm², que é a área da circunferência ou a área da base. Depois disso, substituiremos os valores na fórmula de volume, o que resultará em 261,66 cm³, que em ml é 261 ml. Mas e a área do cone? O cálculo da área consiste em calcular a superfície de uma figura ou de um objeto. Então, para calcular a área do cone, temos que primeiramente deixar sua figura planificada. Depois disso, temos que calcular a área da base deste cone e a área lateral. A área da base trata-se da área de um círculo e sua fórmula é a área da base é igual a raio vezes π ao quadrado. E a área lateral, que possui o raio, que é a giratriz, e o comprimento do arco, que é 2π vezes r, que é o perímetro da base do cone. Aí, para calcularmos a área da superfície lateral, devemos calcular a área do setor circular. E para isso vamos usar uma regra de 3. De um lado da regra de 3, vamos pôr os valores do comprimento do arco, que é 2π vezes g, o primeiro valor, e o segundo valor, 2π vezes r. Do outro lado da regra de 3, vamos pôr a área do setor, que é π vezes g ao quadrado, e o segundo valor é a área lateral. Aí, desse resultado, vai dar área lateral igual a π vezes r vezes g. Depois disso, temos que descobrir a área total. Para descobrir a área total, é só somar a área da base e a área lateral, que então a área total fica
Área total igual a π vezes r, que é a medida do raio da base, vezes g, que é a medida da giratriz, mais r. A gente concluiu com esse trabalho que para calcular o volume da pirâmide e do cone, usa-se a mesma fórmula. Sendo que para achar a área da base é usada a seguinte fórmula: área da base vezes π vezes r ao quadrado, e a área lateral é a L vezes r vezes π vezes g. O volume da pirâmide corresponde a 1/3. Uma pirâmide pode ter inúmeras bases, mas hoje a gente vai falar sobre... Uma pirâmide pode possuir inúmeras bases, entre elas quadrangular, triangular, hexagonal, entre outras. Hoje a gente vai falar sobre a pirâmide de Miquerinos, que foi uma pirâmide ela não morreu, ela não fez nada, ela tá lá ainda. Uma pirâmide pode ter inúmeras bases, entre elas quadrangular, triangular, hexagonal e entre outras. Hoje a gente vai falar sobre a pirâmide... Cada lado da base desse monumento Como no exercício anterior, a mesma fórmula usada no exercício... Não. Para.